Da tribuna da Câmara, o deputado federal General Girão fez duras críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, por ter dito em um evento político no exterior que teria havido uma tentativa de retrocesso no processo eleitoral, voltando aos antigos processos. O deputado explicou que nunca houve proposta de retroceder e disse: o ministro sabia muito bem disso. É porque a mentira faz parte daqueles que gostam de militar na esquerda, que gostam de militar nessa oposição raivosa e derrotada. E digo mais ainda, envergonhada. O deputado fez um apelo aos senadores para que deixem de se omitir no controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Este vídeo mostra um pronunciamento de um deputado federal eleito democraticamente na tribuna da Câmara dos Deputados. A Folha Política mostrou este discurso, assim como atos e pronunciamentos do presidente da República e de representantes dos três poderes, além de atos, eventos e declarações de pessoas relevantes para o debate público. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e, inclusive, os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do canal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Há mais de 11 meses, toda a nossa renda vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, boa tarde a todos que nos assistem. Gostaria de que nossas palavras tivessem voz nos diversos veículos de comunicação dessa casa. Senhor presidente, mais uma vez a gente ocupa a tribuna lamentando uma postura nada democrática e muito menos republicana de um integrante do Supremo Tribunal Federal, né? Semana passada nós tivemos mais uma pérola lançada ao mundo, né? Porque eles se consideram onipresentes. Então a pérola foi lançada ao mundo, deputado Charles. O ministro Barroso, numa palestra nos Estados Unidos da América, que vergonha, a Universidade de Oxford, resolveu falar mal do Brasil. Falar mal dos brasileiros, pasmem. Já não bastava o colega dele, Aloysio, o Alexandre de Moraes, falar mal da gente que usa a internet, chamando a gente de imbecis, que a internet deu voz aos imbecis. Agora o Barroso, lá fora, começa a falar mal, dizendo que o brasileiro é burro e que quis o retrocesso no processo eleitoral, deputado Luiz Lima. Ele ousou dizer que a gente queria uma votação em cédula de novo. Meu Deus do céu. Olha, o cara, ou ele não sabe ler, ou então ele está com demência, decorrência do Covid. Só pode ser, não é possível. Ou então é falta de caráter. É falta de caráter. Ele resolveu, nessa palestra, dizer que, por sorte, tínhamos uma brasileira lá presente, né?
e a brasileira bateu e um brasileiro também. Resolveu dizer que a gente estava querendo um retrocesso, voltar à votação em cédulas de papel. O ministro sabia muito bem disso. É porque a mentira faz parte daqueles que gostam de militar na esquerda, que gostam de militar nessa oposição raivosa e derrotada, e digo mais ainda, envergonhada, tá certo? O objeto da discussão era a PEC 135, que nós fomos coautores, PEC da autoria da deputada Bia Kicis. A PEC não queria nada disso, queria somente que nós tivéssemos o direito de podermos ter um voto impresso auditável. Vou repetir, auditável, isto é, que pudesse ser feita uma auditoria, além da votação eletrônica, que tivesse um voto impresso, que caísse a retaguarda sem ninguém tocar, numa urna também inviolável, para poder ser auditado após as eleições. Meu Deus do céu, o ministro ousou mentir, como é o discurso da esquerda, e aí foi rechaçado de imediato. É lamentável isso. É lamentável que nós tenhamos autoridades do Supremo Tribunal Federal, meus amigos que nos assistem na TV Câmara, no Brasil, no mundo. É uma vergonha nós termos ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo esse tipo de patifaria, isso é vergonhoso. Isso é lamentável. Não é possível nós convivermos com isso dizendo que estamos numa democracia. A gente tem que mudar essa realidade. Eu peço aos senadores que aprovem o requerimento do senador Eduardo Girão para chamar esses caras lá para serem ouvidos. Exatamente, são os dois. Por uma coincidência, são os dois. Então, lamentavelmente, e gostaria de terminar minhas palavras, senhor presidente, dizendo parabéns ao Exército Brasileiro e ao atleta, que hoje nós tivemos um campeonato de arco e flecha, e um militar nosso do Exército Brasileiro, um sargento, conseguiu ser medalha de ouro, sargento da Força Aérea Brasileira, Marcos Vinícius de Almeida, programa de atleta de alto rendimento da FAB, que foi campeão na Copa do Mundo de arco e flecha. Mais um atleta que conta com o apoio das Forças Armadas e está, sim, fazendo valer a verdade em relação à disciplina, em relação à coerência, em relação ao treinamento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Caros colegas, todos que nos assistem, eu gostaria de pedir que as nossas palavras tivessem eco na voz do Brasil e dizer para cada um dos senhores e senhoras que, lamentavelmente, a palavra democracia tem sido prostituída neste plenário, quando alguns colegas deputados, infelizmente, usam dessa palavra para dizer que o ex-presidente deles, ou a ex-presidenta deles, né, era democrata. É lamentável isso daí, inclusive com mentiras, com omissões sobre a verdade em relação a salários que recebem. Mas vamos lá. O que a gente tem que discutir hoje aqui? Interferência do judiciário no legislativo e no executivo. Chega, não aguentamos mais isso daí. O ministro Barroso, mais uma vez, foi se referir aí num evento internacional lá na Alemanha, eu não sei como é que ele viajou, participando de um evento lá e dizendo que Bolsonaro era inimigo. Não, o presidente Bolsonaro é inimigo. É uma linha ideológica que ele carrega, que nós sabemos que outros também lá no Supremo também praticam esse ativismo político judiciário. Eu lamento muito porque o juiz era para se pronunciar somente nos autos, com U, tá certo? É isso daí, e eles se pronunciam, escrevem artigo, tem até programa de televisão. Então é um absurdo, é uma falta de vergonha realmente muito grande que nós temos hoje por parte dessa turma que foi muito bem indicada. Eles eram motoristas, eles eram advogados de porta de cadeia dessa turma que fazia os governos aqui, daquele partido que a gente não gosta nem de falar o nome, tá certo? Então essa é uma verdade. A outra coisa é o seguinte: cadê o respeito, cadê a ética aqui nessa casa? Todo dia aqui, aquela tribuna do lado de lá é ocupada, esculhambam o presidente Bolsonaro, esculhambam, chamam de tudo que é nome, tá certo? E se esquecem de olhar para o seu espelho, até, porque alguns que falam aqui assim devem na justiça, alguns que falam aqui assim participaram de escândalos. Então isso é lamentável que o Brasil tenha sido tão assaltado assim. Outro assunto que eu gostaria de falar é que o ministro Barroso, sim, vai receber um procedimento. Nós estamos solicitando à Procuradoria-Geral Militar e à própria PGR também que apure essa irresponsabilidade dele ao acusar as Forças Armadas de serem guiadas
em relação ao processo de segurança das eleições. O que a população brasileira espera e o que as Forças Armadas estão fazendo nada mais é do que procurar trabalhar para garantir a mais alta lisura e transparência no processo eleitoral. A quem não interessa a transparência no processo eleitoral?